Vamos bater um papo aqui, a nossa convidada de hoje, a doutora Luciana Calazans, ginecologista especialista em reprodução assistida da Procriar. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Robson. Prazer tê-la aqui no programa, viu? Eu que agradeço o convite. Boa tarde, doutora. E a boa tarde. Que não quer calar já tá rolando para os nossos ouvintes, né, Cássia? Ó, a gente quer saber o seguinte, nos dias de hoje, você ainda acredita que quem se casa quer ter filhos? E quando isso não acontece? Pode enfraquecer o casamento? Pode contar sua experiência aí pra gente? Afinal de contas, hoje a gente tá aqui tratando com uma especialista em reprodução da Clínica Procriar e a gente vai aprender bastante coisa junto. Com certeza. Doutora, é muito comum a infertilidade, por exemplo, na mulher, no homem? Queria que a senhora especificasse em um e outro. É muito comum, né? Atualmente, cada vez mais, a população vem adiando, principalmente um setor específico da população, que é a mulher, que quer estudar, que quer trabalhar, que quer se formar melhor, vem adiando a gravidez e lá na frente tem sido cada vez mais comum a dificuldade para engravidar, a infertilidade. Então, quando passa o tempo, a mulher ficando mais velha, é mais difícil engravidar? A idade da mulher tem um impacto muito importante sobre a fertilidade. A fertilidade cai com o passar dos anos para as mulheres e essa queda é mais significativa a partir dos 35 anos. É isso que eu queria saber, a partir de qual idade? Agora, para o homem, isso muda, doutor? E a partir de qual idade? Não existe um consenso, uma faixa etária definida de que idade que seria mais crítica para o homem ter filhos, né? Os estudos têm mostrado que com o avanço da idade masculina, também aumentam os problemas gestacionais, também aumenta a infertilidade, a incidência de doenças genéticas, isso principalmente a partir dos 50 anos. Isso é menos pronunciado do que nas mulheres, mas também acontece. Porque, na realidade, é o seguinte, a mulher, ela já nasce com todos os óvulos, não é isso? Exatamente. E o homem produz o espermatozoide, né? Até a última vez que ele produzir. Exatamente. Né? Independente da idade, né? A qualidade pode ir diminuindo com o tempo, mas ele continua produzindo. A qualidade ou a quantidade que diminui? As duas coisas podem diminuir. A quantidade não tem problema, porque só basta um, né? Só mais ou menos. Um espertão lá que conseguir nadar aquela parada toda. É mais ou menos assim. Apenas um espermatozoide fecunda o óvulo, mas para conseguir, para que tenha realmente a fecundação, a fertilização, a gente precisa de milhões e milhões e milhões de espermatozoides nadando, chegando perto daquele óvulo, ajudando a dissolver aquela casquinha, como se fosse um ovo mesmo, para que um espermatozoide consiga entrar. Então tem a quantidade tem que ser forte e tem que ter muitos companheiros do lado. Cássia, você acha que cabe aquela piada? Não, né? Não, por favor. Tem uma piada, não né? precisa. Mas a minha língua tá coçando para contar aquela piada. Não, por favor, deixa pra você contar à noite. À noite você conta. Não faz isso com a doutora, não. Acho melhor, não. Não sabe brincar, não aí, brinca. Ó, tá vendo? Doutora, agora falando da questão da infertilidade feminina, a partir dos 35 vai reduzir aí a capacidade reprodutiva da mulher. E o que pode ser feito? Tanto para aumentar essa capacidade e quando a mulher está já na infertilidade? Na verdade, aumentar a fertilidade, infelizmente, a gente ainda não tem essa resposta, né? A idade passa, a qualidade e a quantidade dos óvulos vai diminuindo. Esse é um processo que a medicina e a ciência ainda não conseguiram reverter, né? O que a gente aconselha? Dentro de um contexto em que a mulher possa engravidar, tenha desejo de engravidar, que não fique adiando muito essa decisão, né? E nos casos em que existe a infertilidade, é preciso procurar um acompanhamento especializado. Então, casais tentando gravidez por 1 ano ou mais, sem ter engravidado, devem passar por uma consulta médica. E após os 35 anos, a gente nem chega a esperar esse ano. Depois de 6 meses, 8 meses, 9 meses, já está indicado uma consulta, porque se tiver algum fator ali atuando, a gente não quer deixar passar mais tempo para instituir um tratamento, exatamente porque a idade tem impacto também sobre as chances de sucesso de tratamento. Mas tem casos que não tem jeito, que mesmo com tratamento não se resolve, por quê? Podem existir alguns casos em que o casal não consegue engravidar, mas hoje em dia a ciência evoluiu muito. A gente tem muitas alternativas para a gente tentar solucionar os problemas, né? Por exemplo, um caso em que a mulher não consegue engravidar. Se ela não tiver útero, ela não consegue engravidar. Mas já existem tratamentos ela pode nascer de sem útero de substituição. Pode nascer sem comum? útero, a genesia uterina. Não, é muito raro, felizmente é raro. E aí, nesse caso, a mulher que não tem útero, ela teria que optar por uma barriga de aluguel, por exemplo, ou ela consegue gerar de alguma forma? Até existem transplantes
de útero atualmente. Ah, é? No Brasil foi feito o primeiro transplante de útero de cadáver para paciente viva. Foi uma equipe de São Paulo, isso foi um sucesso, publicado em várias revistas internacionais, mas ainda é considerado uma prática experimental. Então, o que a gente tem é principalmente os tratamentos com barriga de aluguel. Quando fala cadáver, é estranho, né? Ontem mesmo aqui nós tivemos o lance da menina que teve o rim, teve um transplante, submeteu um transplante de rim, e ela falou que o rim foi doado por um cadáver, pesado, mas essa né? é aquela questão, que é o paciente técnico, com morte cerebral, por exemplo, e tal. Então, o termo dá uma... É melhor falar outra coisa, sem ser cadáver? O que seria o substituto para isso? Não é melhor deixar. O que é? Paciente com morte cerebral, talvez. Então, mas enfim, gente, falemos a realidade, né? Agora, a doutora falando dessa questão das formas, né, de tentar esse processo depois que passou esse período aí de 1 ano. Quais são as possibilidades? Tem a questão de algumas mulheres que preferem, por exemplo, o congelamento de óvulos. É uma técnica viável, doutora? E até que idade deveria ser congelado esses óvulos? Então, é muito importante a gente entender que o congelamento de óvulos, ele é uma tentativa da gente preservar essa fertilidade para o futuro. O ideal é que isso seja feito até 35 anos, exatamente porque é a época que os óvulos têm melhor qualidade, que a gente tem uma quantidade maior de óvulos, mas nada impede que seja feito logo depois dessa idade também, a gente só vai ter umas taxas de sucesso um pouquinho menor. Então, o que é o congelamento de óvulos? A gente estimula os ovários, capta esses óvulos e congela para caso no futuro essa paciente venha apresentar uma infertilidade, ela consiga fazer um tratamento com óvulos em idade menor do que ela está nesse momento. Não necessariamente a paciente vai precisar. Às vezes lá na frente ela engravida espontaneamente. Como uma garantia, né? É como se fosse uma garantia. Mas isso não é uma garantia, porque a gente não consegue, na verdade, garantir que esses óvulos vão produzir uma gravidez. É mais uma possibilidade. Exatamente, é uma tentativa de tratamento. Vamos chamar Leonardo Ângelo, tá nas ruas, conversando com o povo sobre esse tema. Alô, Léo! Ô, Laureano, ô, Cássia, Itatiaia tá nas ruas de Belo Horizonte, eu tô aqui no bairro Jardinópolis. Eu tô aqui com essa turma boa pra falar no nosso programa. Hoje é o Tarde.com, nas ruas de Belo Horizonte pra todo o Brasil. Deixa eu falar com a senhora aqui, que não é senhora, é senhorita. Eu chamei ela de senhora, ela falou, nunca casei. Seu nome? Maria Geralda. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem, graças a Deus. Pra senhora, hoje em dia, quem casa é porque tá querendo ter filho? Não. Tanto faz casar como casar, é só amar, virar o zoinho e ter filho. Seja bem-vindo. Ah, é? Casou, virou o zoinho? Não tem nada a ver, ninguém é de ninguém. A gente de quem quer a gente. Quem ama a gente, quem adora, quem considera, quem respeita. O negócio, então, é virar o zoinho. Com muito amor. Com muito amor, obrigado, viu? A senhora é uma gracinha. Vem cá, cruzeirense, gente boa. Seu nome? André. Tudo bem, André? Joia, Léo. Ô, André, e aí? Estava me contando que tem 4 filhos e tal, mas se casar é pra ter mais? Com certeza. Mais 2. Pra ser 6? Vai ser 6, futebol de salão. Aqui, então, pra você, então, todo mundo que casa, ou então a grande maioria de quem se casa, é pensando em ter filhos? Isso. Pra ter filhos. Eu gosto de ter filhos, não sei o pessoal, né? Mas eu gosto. Casar você não gosta não, ter filho você gosta? Casar não quer casar não. Quer não, Léo, quer casar não, tá bom demais. Casar é fria? Ruim demais. Mas ter filho é bom? Bom demais. Eu quero ter filho, casar não. Tá bom, já tem 4, mais 2, 6, meia dúzia, tá bom, pensão tá fácil, tá bom. Tá bom, ô Robson, segue aí, segue, Cássia, Itatiaia volta, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo aqui. Mas, cara... assim é fácil, né? Você bota o menino no mundo e pronto. Quer fazer filho. Mas será que ele tá pagando as pensões? Será que ele tá dando assistência, né? Porque só quer o quê? Deixar os herdeiros aí, herdeiro de quê? Das dívidas, pelo jeito? Eis a questão, né? Aqui. Ai, gente, falar nada não. Deixa eu agradecer o pessoal que tá presente aqui no estúdio. O Hudson Dias, do Nova Contagem, e também estudantes de jornalismo do UNBH, Tássio Santos e a Tayane Campos. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui no nosso pequeno hospício, né? Não, não fale por falei. você, entendeu? 2h35. E a gente continua batendo esse papo aqui com a doutora Luciana Calazans. E a gente está perguntando se nos dias de hoje você ainda acredita que quem se casa quer ter filhos. Se não ter filhos pode atrapalhar o casamento. Vamos lá pro WhatsApp? Vamos lá. Boa tarde, Cássia e Cristina, boa tarde. Eu queria saber da doutora, tenho 35 anos,
Vou fazer 35, tenho má circulação, problema sério nas pernas, no meio. Eu corro risco se eu engravidar dar algum problema? Corre, doutora. Boa tarde. É preciso uma avaliação especializada de qual exatamente é esse problema de circulação, se tem um risco aumentado de trombose, se não tem. Então, antes de engravidar, é muito importante que você faça uma consulta pré-concepcional, que é avaliar a sua saúde, suas condições de saúde antes da gravidez, para a gente ver exatamente quais são os cuidados que você precisa tomar ao engravidar para ter uma gravidez com saúde. Certo. Boa tarde, aqui é Márcia, de Contagem. Olha, eu casei, não quis ter filho, eu e meu marido optamos por não ter filho, até porque eu nunca me vi grávida. Amo criança, mas não quis ter filho e eu e meu marido conversamos e optamos. E nós vivemos, graças a Deus, muito bem. Não sinto falta de ter filho, porque tenho sobrinhos maravilhosos, sobrinhos do coração, sobrinhos de sangue. Então, eu não acho que casar para ter filho precisa-se. Se casar para ter filho, eu não acho que casamento para casar tem que ter filho, não. Bacana. Eu sou muito feliz sem filho. Um abraço pra vocês. Um beijo, mas foi estranho não deixar o genezinho da gente aí, né? Pô, vambora, tem gente que deixar pensa nada. assim, mas olha só, tem uma outra ouvinte que falou aqui que ela tem 6 anos de casada, ainda não teve vontade de ter filhos pelo desânimo de tudo que está acontecendo no mundo. Ela dizendo assim, sei que é errado pensar assim, mas é assim que me sinto no momento. Será que eu posso mudar essa situação? Até que idade eu posso engravidar? Tenho 32 anos, tenho ótima saúde, faço exercícios físicos regulares. Primeiro, não é errado pensar assim, né, doutora? Não é errado pensar assim. A decisão de ter filhos é muito individual, cabe, né, ao casal mesmo, se os dois têm o desejo ou não têm o desejo. Agora, essa pergunta, até quantos anos eu posso ter filho? Essa resposta não existe, né? Isso é muito individual. A gente não sabe quem no futuro vai apresentar uma infertilidade quando realmente tentar engravidar. Então, o que a gente sugere, mais uma vez, é que não se adie muito essa decisão, se for o desejo, ou quem está na dúvida, que faça um congelamento de óvulos numa idade jovem, para lá na frente, se tiver alguma dificuldade, ter uma possibilidade de fazer um tratamento com óvulos mais jovens. Mas, doutora, no caso, com relação à idade, né? A tendência, com a idade, com o passar do tempo, a fertilidade diminuir, não é? Vai produzir... no caso, os óvulos já estão ali, certo? A reserva ovariana, né, que são os óvulos que a gente tem, vai diminuindo com a idade. E a qualidade dos óvulos Eles vão também. morrendo no interior da mulher? Eles vão atrofiando, exatamente. Vão sendo descartados pelo nosso organismo mês a mês. Quer a gente use, quer a gente não use. Agora, existe um risco maior para a mulher e para o bebê por causa da idade mais avançada? E quais os riscos? Existem alguns riscos. Por exemplo? De uma gestação em idade mais avançada. Aumentam os riscos de pré-eclâmpsia, de aumento de pressão na gravidez, de diabetes gestacional. O risco de aborto aumenta. Os riscos de síndromes genéticas também. Inclusive a síndrome de Down? Inclusive. Entendi. Puxa vida, e a gente aprendendo aqui com a doutora. Agora, muita gente aí deve estar ouvindo agora, né? Se identificando, né? Pô, será que eu vou ter filho? Será que eu posso ter? Será que eu devo ter? Porque a ouvinte falou ainda há pouco aqui sobre adora criança, ou seja, filho dos outros, beleza, você não tem trabalho, é só na hora do bom, da brincadeira, de apertar as bochechas, né? De brincar ali, mas na hora de criar, de cuidar, a maioria das pessoas é o quê? É meio que preguiça de encarar aquela situação toda, medo. O que gera a pessoa, o casal não querer ter filhos, doutora, na sua opinião, ou pelo menos que é mais frequente? Olha, eu acho que é um desejo muito individual mesmo, é que a paciente falou que às vezes não se vê como mãe, não se vê gestando, mas o público que a gente atende é exatamente o contrário disso. Querem, né? É o público que quer, que deseja, que sonha, que tem um desejo muito grande de ter filhos e que vai batalhar e lutar para conquistar esse sonho. Inclusive, já tem a Andréia do Veneza, falou assim, olha, que ela se casou com 36 anos, achou que ia demorar para engravidar por causa da idade, ela tomou anticoncepcional há muito tempo, mas assim que ela casou e parou de tomar a pílula, 2 meses depois ela engravidou,
teve diabetes gestacional, mas correu tudo bem devido aos cuidados e hoje ela está feliz. Olha que exemplo bacana. Aqui, essa diabetes gestacional é só no período da gestação ou a pessoa pode prolongar, de repente, esse diabetes? Ela pode se prolongar para depois da gravidez e aumenta o risco dessa mulher desenvolver um diabetes tipo 2, um diabetes crônico lá no futuro. O 2 é mais grave? Não, o tipo 2 é o diabetes do adulto. Não é aquele que já nasce, né? Que tem na infância. Mas o diabetes gestacional, ele tem o primeiro diagnóstico na gravidez. É isso que configura a diabetes gestacional. Entendi. E vamos voltar então com o Leonardo Ângelo. O Léo tá conversando com o povo e o povo falando sobre esse tema muito legal de hoje, que é a reprodução assistida e dando a sua opinião, né? E a gente adora ouvir a galera. Leonardo Ângelo, volta aí. Ah, coisa boa, a Itatiaia tá voltando aqui das ruas de Belo Horizonte. Abraçar toda a turma do bairro Nova Gameleira, a turma da Cabana. Alô, turma do Polpa Pura. Alô, meu amigo Wagner da Embalagens Brasil. A Itatiaia tá na área. Eu tô aqui conversando com essa turma boa, a gente falando sobre... Será que quem casa quer ter filhos? Seu nome, gente boa? Geraldo Magela, vulgo Latinha. Ah, campeão. E aí, é por aí? Quem casa tá procurando ter filho? Talvez sim, talvez não, depende. Você, se casar é pra ter menino? Sim, mais uns 15. Mas tem quantos? Tem 4. Ô, gente, mas não vou ficar perto de vocês não, hein? Falei com um cara agora ali que tem 4, já vem você com mais 4. Vem cá, meu queridão, seu nome? Chicão. Tá bom, Chicão? Beleza. Bom te ver, fi? Tranquilo. E aí, cara, quem casa hoje em dia é pra ter menino? Depende, né? De quê? As condições da pessoa, se ele pode ter filho ou se ele não pode. Porque hoje em dia o dinheiro tá muito curto. E é uma responsabilidade gigante hoje, né? Isso aí. Pôr filho pra deixar no mundo não adianta, né? Tem que ter cuidado. Tá bom, meu queridão. Abraço pra Nova Brasília também. A turma tá aqui pra falar na Itatiaia. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita coisa boa aqui no nosso tarde.com. A Itatiaia não perde conversa. Falou, Robson. Falou, Cássia. Agora, doutora, e existe em muitos casos um sentimento de culpa de um dos dois do casal, até mesmo do casal, por estar demorando a engravidar, não conseguir engravidar? Existe, né? Existe um sentimento de culpa, de autorresponsabilização, e uma coisa, inclusive, que a gente sempre recomenda que é o diagnóstico de infertilidade. Ao se iniciar um tratamento para engravidar, existe um acompanhamento psicológico para trabalhar essas questões, né? Não é culpa de ninguém, é uma condição médica que precisa ser abordada. Tá certo. Nós vamos pro intervalo, né? Vamos, daqui a pouco a gente continua batendo esse papo, conversando com a doutora aí sobre esse assunto. Tem tantas perguntas de ouvintes aqui, a gente volta já já. Itatiaia. É o nosso tarde.com. Gente, vamos lá. Tem perguntas aqui pra doutora. Inclusive, olha que pergunta interessante. É possível escolher se quer um menino ou menina antes da gravidez? Tem algum método, alguma coisa para se fazer, doutor? Amigo meu diz que é de ladinho. E o outro diz que é de trivela, que aí não tem jeito. A gente vai falar sobre os tratamentos para engravidar. Nos tratamentos para engravidar, no Brasil não é permitida a escolha de sexo. Tá? Inclusive, existe uma forma de se saber o cariótipo do embrião, né? Que é o estudo genético, faz uma biópsia e a gente consegue saber se é menino ou menina. Mas isso no Brasil só pode ser usado para excluir doenças ligadas a um sexo ou a outro. Certo. Agora, essa história do dia, da temperatura da mulher, não tem nada a ver. Para a escolha de sexo não tem nada cientificamente comprovado. Eu conheço uma pesquisadora israelense que falava que ela era nutróloga israelense e que a alimentação influenciava, que ela conseguia fazer isso, ajudar na definição do sexo antes da gestação, que a mulher ia comer e mais não sei o quê. Isso é tudo para ela. Já ouviu falar em Uri Geller? Existem muitas teorias, Cássia, mas não existe nenhuma evidência científica de que uma coisa ou outra funcione. Uri Geller dizia que entortava garfo também e tal, tudo. Quer dizer, tem de tudo nesse mundo, né? Agora, doutora, uma pergunta interessante aqui. Depois da ligadura, quais as chances, depois de 10 anos, por exemplo, de uma mulher que fez ligadura engravidar? Quem já fez ligadura tem duas formas, basicamente, de tentar conseguir uma gestação. Uma é tentar fazer uma cirurgia e tentar reconectar essas trompas, tá? Tem que ser avaliado caso a caso. É eficiente? Nem sempre
é eficiente, nem sempre pode ser feito, porque às vezes não tem mais aquele pedacinho que tem que ligar do outro lado, né? E a outra forma, que é o que a gente trabalha, seria a fertilização in vitro. Como que funciona a fertilização in vitro? A gente estimula os ovários, coleta os óvulos, coleta o sêmen, e o encontro do óvulo com o espermatozoide, que naturalmente aconteceria na trompa, que para aquela mulher não é mais possível porque ela fez a ligadura, vai acontecer no laboratório, a fertilização in vitro e não in vivo, né? Então é um tratamento que visa atender também estes casos de ligadura tubária prévia. Mais uma pergunta aqui sobre a endometriose. Em que ela pode atrapalhar a fertilidade? E é um assunto, inclusive, que está sendo discutido durante esse mês de março. E completando, né? O que é a endometriose, para quem não sabe? Então, março é o mês de conscientização da endometriose, que é uma doença muito frequente, atinge 10 a 15% das mulheres no Brasil. São praticamente 6 a 7 milhões de mulheres que têm endometriose. E a endometriose é uma doença que, o que acontece? A gente tem o endométrio, que é a camada de dentro do útero, e todo mês a gente menstrua e parte dessas células do endométrio são eliminadas na menstruação. A teoria mais aceita para explicar a endometriose é que aconteceria um refluxo desse sangramento, cai sangue na pelve da mulher e acontecem alguns implantes dessas células do endométrio que ficariam dentro do útero da mulher, fora do útero, que pode ser nos ovários, na bexiga, no intestino. Isso causaria inflamação, aderência, algumas vezes as trompas ficam fixas, atrapalha o desenvolvimento dos óvulos, isso pode levar à infertilidade. Nem toda mulher que tem endometriose tem infertilidade, mas as coisas podem estar relacionadas. Agora, doutora, e no homem tem como reverter? A infertilidade masculina? Não. Como é que a vasectomia? A vasectomia. A vasectomia existe também, uma cirurgia de tentativa de reversão da vasectomia, que vai funcionar para alguns casos. No caso da reversão da vasectomia, quanto mais tempo passar entre a vasectomia e a tentativa de reversão, menores são as chances de sucesso. Tanto a mulher fazendo a ligadura quanto o homem com a vasectomia, tem que pensar bastante antes. Tem que pensar muito. Agora, doutora, é uma coisa importante. A senhora falou que existem mulheres que, alguns casos, que nascem sem o útero. Agora, vou fazer uma pergunta, de repente pode ser imbecil a pergunta, mas eu tenho que perguntar. Em alguns casos a mulher pode nascer sem ovário? É muito, muito, muito raro. O que acontece, que às vezes a gente tem, os ovários não se desenvolverem, tá? Então ele ficaria ali como sai da infância e como se ele já entrasse na menopausa numa fase muito precoce, a falência ovariana prematura. Algumas mulheres nem chegam a menstruar porque já tem a falência dos ovários. A mulher pode engravidar a partir do momento que ela teve a primeira menstruação, não é isso? Exato. Seria o melhor momento do óvulo para poder engravidar? Não. Não? Na adolescência, o eixo que faz o amadurecimento dos óvulos, que traz a menstruação aí todo mês, ele ainda é muito imaturo. Tanto que nas adolescentes a gente tem ciclos mais irregulares, né? Então, a melhor idade para engravidar é a partir aí dos 20 anos até 33, 35 anos.